geral preocupado com os jogos desse domingo, se vai dar ou não pra gente escapar. E a primeira conta que tem que ser feita, eu já fiz um vídeo aqui falando, explicando o que precisa ser feito de conta, mas na prática é o seguinte, é que a gente depende da gente não perder o jogo. E o Fluminense tem chances de ganhar o Palmeiras? Meu amigo, eu dei esse exemplo 300 vezes, acabei no minuto anterior ao da REC aqui começar a gravar, eu estava vendo os melhores momentos do tal do jogo do River contra o Santa Fé, que eu já citei aqui 200 vezes na Libertadores de 2021 no Monumental de Nunes, em que o River Plate entra com 11 jogadores, não tinha goleiro, o Enzo Pérez foi pro gol e simplesmente ele ganha por 2-1 do Santa Fé. Ele abre 2-0 no início do jogo e o Enzo Pérez faz 3, 4 defesas ali, ele nem era goleiro mesmo, dava pra ver nitidamente que ele era um jogador ali completamente com dificuldades de agarrar. E aí, enfim, ele acaba tomando um gol numa jogada do John Arias, ainda no Santa Fé. Então assim, futebol a gente pode empatar, pode ganhar, e não só isso, cara, fazendo uma análise real mesmo. Eu acho que a gente tá tratando esse jogo como uma derrota certa, primeiro, porque de fato o Palmeiras é muito favorito mesmo contra a gente. Num nível assim, absurdo de absurdo de absurdo mesmo, tá? É bem favorito mesmo. Ponto. Então isso já é justiça pra gente, né, chegar aqui e falar, de fato a gente não vai ganhar. Mas existe outro fator também, que aí esse eu acho que eu desconsidero nesse caso agora. O Allianz Parque, ele é um território hostil para o Fluminense, né, usando a palavra lá da coletiva. Mas não necessariamente ele é um território hostil para esse Fluminense. Eu acho que existem dois tipos de estatística no futebol. Existe a estatística que influencia de fato no time atual e a estatística que influencia no torcedor. A estatística dos 10 jogos lá na Allianz Parque, em que a gente só empatou uma e perdeu 9, isso influencia na gente. A estatística de que no ano o Fluminense ganhou 2 jogos fora de casa, o Fluminense não ganha um jogo fora de casa desde setembro, o Fluminense não ganha um time titular, né? Enfrentando um time titular, porque contra o Atlético Mineiro a gente estava com um time reserva. O Fluminense não vai fora de casa e ganha de uma equipe que do outro lado é titular há 200 anos, né? Isso efetivamente, fora de casa, né? Fora de casa de uma equipe titular, a gente não ganha desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. Lá atrás, Red Bull Bragantino e Cuiabá, a gente ganhou ele na sequência lá em julho. Então assim, essa estatística pra mim ela faz muito mais sentido pra achar que a gente não ganha o Palmeiras do que a estatística do Allianz Parque. Por que, principalmente? Porque você pode até dizer, pô, Gabriel, mas a gente não consegue ganhar o Abel Ferreira lá. A gente não consegue ganhar lá no sintético. E, ok, o sintético pode ter a ver, mas a gente já tá com outro elenco jogando agora. Da mesma coisa o Abel Ferreira. A gente tinha muitas dificuldades contra alguns times pela forma como o Diniz jogava, assim como a gente sobrava contra outros, né? E, bem, nesse período aí de Allianz Parque, a gente já perdeu das mais diversas maneiras para a equipe alviverde lá. Então não é uma questão de como se joga, né? Se joga mais fechado, joga mais aberto. Então existem estatísticas diferentes. Então esses fatos obviamente fazem a gente achar que vai perder lá. Mas assim, existe um outro fato que não dá pra gente ignorar e que são motivos para a gente acreditar, talvez. O Fluminense tem a 4ª melhor defesa do campeonato. Você pode dizer que o Palmeiras tem o melhor ataque. Beleza, isso é um motivo para não acreditar. Nos motivos para acreditar, o Fluminense tem a 4ª melhor defesa do campeonato. E se a gente considerar o time de agora, esse time de agora tem, sim, pelo menos a 2ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É um time que tem se defendido muito bem ali no geral, principalmente nos últimos 3 jogos. Acertou a defesa, começou a ter uma escalação mais regular, voltou a jogar com 2 volantes. É um problema, inclusive, que a gente não vai ter o Facundo Bernal lá, então não sei como vai ser organizado esse meio de campo. O Fluminense voltou a ser um time que sofre pouco, por mais que tenha enfrentado nos últimos 3 jogos times da parte de baixo. Então esse é o primeiro ponto. O Fluminense tem, sim, como chegar lá contra o Palmeiras e conseguir um ponto. O Palmeiras já tropeçou outras vezes no campeonato. Se você não acredita no Fluminense, show de bola. Eu também tenho muita dificuldade de acreditar, né? Não é minha parada aqui acreditar no Fluminense necessariamente, não. Mas eu preciso vir pra cá pra poder te dizer que o Palmeiras, dentro de casa, nesse Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu pro próprio Atlético Paranaense lá no início do campeonato, perdeu pro Internacional, perdeu pro Vitória de 2-0, e aí mais recentemente perdeu pro Botafogo, mas isso, né, aí não entraria na conta nossa aqui, porque o Botafogo é líder do campeonato.
Então, assim, o Palmeiras tropeça, também pode acabar acontecendo. O time do Palmeiras, em alguns momentos, ele é espetacular para resolver jogos, em outros momentos ele é um time, às vezes, até pobre de criação. Dependendo muito de um Estevão, por exemplo, numa criação de jogada, de um Veiga numa decisão. Então, assim, a gente tem alguma chance. Se tirarem isso aqui de contexto, é muita sacanagem, tá? Porque eu acabei de falar, a maior parte das chances é da gente perder. A gente tem poucas chances de empatar. E aí vencer é na maluquice. Então a gente tem que, como a gente tem muitas chances de perder, de fato a gente tem que olhar para os adversários, porque o Fluminense não depende só dele. Qual que é o resultado crucial para acontecer que salva o Fluminense independente de qualquer coisa? É o Criciúma conseguir pelo menos empatar contra o Red Bull Bragantino. E aí vocês vão lembrar que o Criciúma é um time que vem de uma sequência grande sem conseguir nenhuma vitória. O time do Criciúma, por isso, já está rebaixado, inclusive. Não vence desde o dia 3 de outubro. De lá para cá, são 3 empates e 5 derrotas. E já está rebaixado. Há algumas notícias vindas lá de Criciúma, do Pedro Rocha, por exemplo, que é repórter da Globo. Ele informou que o Criciúma viajou para enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Bragança com vários jogadores da base no elenco e com Rodrigo Vizeu, Felipe Vizeu, de onde ele Rodrigo Vizeu é um cara que faz podcast, eu acho. Felipe Vizeu, Trauco, Patrick de Paula, Serginho, Marquinhos Gabriel, liberados e nem viajam. Nem viajam. E aí muita gente entrou em pane na hora que viu isso e falou: ah, meu Deus do céu. Fizeram a limpa, ó, o Criciúma já largou, o presidente do Criciúma renunciou. Só que boa parte desse time aqui, o Vizeu era titular, mas era bem criticado. O Trauco, às vezes era titular, mas o Marcelo Hermes é o lateral esquerdo titular e o Trauco, quando jogava junto com ele. Era uma formação um pouquinho diferente. O Patrick de Paula era banco. O Marquinhos Gabriel era banco. Entrava de vez em quando. O Dudu também não foi pro jogo, lateral direito. Também era banco, titular é o Claudinho. Então, assim, boa parte dos jogadores que não viajaram lá pro Red Bull são os bancos. É como se no Fluminense, o Fluminense fosse rebaixado e a gente falasse, olha, não viajaram Nonato, pensar aqui para ter uma base legal, Nonato, Serna, Manuel, Antônio Carlos, Renato Augusto. Você vai falar, são jogadores que são cruciais para o time. Tem um outro fator também, que é o fator da mala, né? Para quem não entende esse contexto de mala tem duas denominações ali que se usava muito antigamente. A mala branca e a mala preta. Vou pausar para espirrar. Não espirrei. A mala branca e a mala preta. A mala preta, ela era considerada uma coisa negativa, proibida, imoral, além de ilegal. Que era o quê? O Red Bull Bragantino pegar uma grana agora, chegar para os jogadores do Criciúma e falarem, olha, te pago tanto se vocês perderem o jogo de propósito pra gente. Isso, além de ilegal, é imoral, né? Você fere os princípios do esporte de que o desejo da vitória e etc. Então essa, muito difícil da gente saber o que aconteceu. A mala branca já é, apesar de ilegal, dá pra gente dizer até que ela é ilegal, ela não é tão imoral. Você paga um terceiro interessado no jogo, como por exemplo o Fluminense, o Atlético Paranaense, prometem ao elenco do Criciúma um dinheiro, um bicho extra, e aí por isso a mala, né, uma mala de dinheiro, para caso o Criciúma ganhe o jogo, consiga o empate, né, nesse caso quiser salvar os dois, recebam esse incentivo. Isso, na teoria, não é imoral, né? É imoral pro torcedor do Criciúma, né? Que vai ficar puto se olhar o time jogando com raça agora porque vai ter um dinheiro extra, né? E poderia ter jogado antes e salvado o Criciúma. Mas não é imoral no sentido de que você está incentivando o cara a ganhar, que já era a função dele mesmo. Bem, sobre isso, isso acontece em todo final de campeonato, todo mundo fala sobre isso, é fato. E existe uma notícia dada pelo Marco Búrigo, que é um jornalista lá de Criciúma, que cobre a equipe do Criciúma, que disse que o Criciúma recebeu a famosa oferta da mala branca.
o acerto normalmente acontece entre os capitães. O capitão ali do Criciúma não é uma coisa que vem para a direção do Criciúma, não passa pela diretoria, não. Vai para os jogadores. Ou seja, o Tigre tem incentivo para atrapalhar o Bragantino no domingo. E as cifras não reveladas são bem altas. Até o fato de Marquinhos Gabriel, Felipe Viseu, jogadores que já têm um estofo financeiro mais alto, não viajarem, faz uma diferença. Porque para um moleque do Criciúma, se Fluminense e Atlético Paranaense, que são os dois que mandariam essa mala, Fluminense e Atlético Paranaense oferecerem 30 mil para cada jogador, para alguns moleques do Criciúma, para alguns jogadores do Criciúma, isso significa um 15º, 6º e 7º salário. Os salários do Criciúma não são exorbitantes, gigantescos. Então, a gente pode olhar para um Criciúma, mesmo já rebaixado, dando a vida contra o Red Bull Bragantino. Isso é um fato. Eu vou até lembrar aqui um tweet do meu amigo Felipe Capuano, que ele coloca um ponto que a gente precisa, né, destacar sobre essa questão da mala branca, né? Que é, o time do Criciúma foi literalmente rebaixado por ser uma merda. Não é como se um incentivo financeiro fosse capaz de fazer os caras aprenderem a jogar bola. Ele tem razão, né? Só que tem que lembrar que do outro lado, e a gente só precisa do empate lá em Bragança, a gente não precisa nem que o Criciúma vença, tem que lembrar que do outro lado existe um time tão merda ou até pior do que o Criciúma, que é o Red Bull Bragantino. E aí a gente começa a falar do Red Bull já para terminar no Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Por quê? O Red Bull Bragantino, até esse jogo contra o Atlético Paranaense, que eu já vinha falando no jogo contra o Fluminense, que era um time exposto, que tinha como ganhar deles, etc, etc, etc. O Red Bull Bragantino até esse jogo tava só com essa sequenciazinha aqui, ó. Olha aí na tela, você agora que tá só ouvindo, pega teu celular e olha. Empataram com o Grêmio, perderam pro Galo, empataram com o Inter, Juventude, Palmeiras, perderam pro Vitória, perderam pro Botafogo, empataram com o Cuiabá, Atlético Goianiense, empataram com o São Paulo, tomaram a goleada do Inter, empataram com o Cruzeiro e só ganharam do Atlético Paranaense. Então eles já estavam 12 jogos sem ganhar. E conseguiram ganhar do Atlético Paranaense porque enquanto estava empatado, eles estavam caindo. E aí eles tiveram que se mandar pro ataque e conseguiram fazer o gol porque o Atlético marca mal. Se a gente tivesse tentado fazer isso no domingo, talvez a gente já tivesse escapado. Só que o empate era bom pra gente. Então não valia a pena a gente ficar partindo pra cima igual doido do Atlético quando tava empatando. Mas se a gente tivesse partido, provavelmente a gente faria o segundo e viraria o jogo. Só que não foi o que aconteceu. Então assim, o Red Bull Bragantino também não inspira nenhuma confiança. E eu tô citando as 12 rodadas aqui, porque quando falo do Atlético Paranaense, que é o outro resultado que a gente precisa ou do Red Bull Bragantino não ganhar o Criciúma, e se ele ganhar, ele escapa. Mas se ele não ganhar, ele não escapa. E é ele quem cai. Só precisa cair um. Tem 4, só um vai cair. Mas no outro resultado que a gente vai estar de olho também é um Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, na verdade Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na Arena MRV vazia, sem torcida. E que muita gente está destacando o fato do Atlético Mineiro chegar para esse jogo com 12 jogos sem vitória. Mesmo número que o Red Bull Bragantino tava. Só que o futebol é uma maluquice. Eu já falei aqui do Santa Fé e do River Plate, já falei do Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro, obviamente, chega sem piada com o mascote, mas chega em frangalhos, até maior, né, por ter perdido uma final de Libertadores com a mais o jogo todo contra o Botafogo, por ter perdido uma final de Copa do Brasil sendo trucidado pelo Flamengo, e ter uma sequência muito maior. São 4 derrotas, 4 empates e 8 derrotas. Isso ofende muito, né, dentro dessa sequência. Só que o Atlético Mineiro também vai enfrentar um time merda, que é o Atlético Paranaense, que eu acabei de citar, que perdeu em casa para um time que não vencia 12 jogos. O Atlético Paranaense, na rodada passada, o Atlético Paranaense já perdeu em casa para um time que não vencia há 12 jogos. E era mais fraco do que o que ele vai pegar agora fora de casa, que também não vence há 12 jogos. Então assim, não dá pra tratar como uma possibilidade grande do Atlético Paranaense ganhar e etc. No caso do Atlético Mineiro, eu tô vendo muita gente também citando a possibilidade deles fazerem o empatezinho amigo entre atléticos.
Acho pouco provável que isso aconteça por um motivo. O empate do Fluminense, ou uma vitória do Fluminense, rebaixa o Atlético Paranaense, ainda que o Atlético Paranaense empate com o Atlético Mineiro lá em BH. Ou seja, se eles quiserem segurar esse empate, eles têm que ter muita certeza que o Fluminense vai pegar e vai ganhar, vai estar perdendo pro Palmeiras. E aí acho que vem 2 resultados que não podem acontecer rápido. Primeiro, não pode sair um gol do São Paulo cedo contra o Botafogo, porque o Palmeiras ainda tem chance de título. A Leila Pereira, inclusive presidente do Palmeiras, postou um recado no Twitter, que é: aqui ninguém se entrega, com honra e profissionalismo vão lutar pelo título até o fim. Ou seja, o Palmeiras vem para ganhar o jogo, não desistiu do título. E se o São Paulo tem uma iluminação e faz um gol cedo, o Palmeiras vai para cima desesperado do Fluminense para fazer o gol, vai jogar a vera total. Agora, se o Botafogo abre 3-0 no primeiro tempo, o Palmeiras abaixa os ombros e aí pode ser que a gente tenha uma facilidade maior para ficar com empate. E qual que é a merda? É que se o Palmeiras partir para cima e faz, por exemplo, intervalo de jogo, tá 2-0 pro Palmeiras, aí os caras dos Atléticos já falam: migão, empate salva os 2 e tu ainda vai pra Sul-Americana. Porque o Atlético Mineiro, um desses 4 vai pra Sula, tá? Só pra... É ridículo, mas um desses 4 vai pra Sula. Na verdade, só Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem chance de ir pra Sula. Mas um desses 3 aí vai pra Sul-Americana. E o Atlético Mineiro, obviamente, que quer pensar pelo menos nisso. Não é uma grande coisa, mas tá pensando nisso. Do lado do Atlético Paranaense, só pra vocês terem uma noção, esse aqui é o Juliano Lorenz, que é lá do Tretes, né, um perfil que fala de Atlético Paranaense. Ele tweetou isso aqui quando acabou, falando do Atlético, né? Moralmente, o Atlético já caiu por suas escolhas durante o ano. Não vou deixar de torcer nunca, mas domingo é só por um milagre. É resultado de 12 meses. O clima no Atlético Paranaense é pior do que o nosso. O clima no Atlético Paranaense é de que eles tiveram 2 jogos em casa, em que eles precisavam só empatar os 2 jogos, ou ter ganhado da gente, e nem precisaria ganhar do Bragantino. Eles tiveram 2 match points em casa, e eles não foram competentes nem para ganhar do Fluminense, e nem para empatar com o Bragantino. Então lá é um clima de bosta. Lá eles não estão não pensando na gente, eles estão pensando especificamente no Bragantino. Estão na esperança só do Bragantino. No caso do Atlético Mineiro, só pra vocês terem uma noção, porque tem uma mínima chance do Atlético cair, dependeria de um empate nosso, mas isso faz com que eles joguem a vera. O Guilherme Frossar, tem um canal aqui no YouTube sobre o Galo também, foi fazer uma cobertura nessa sexta-noite de protesto na sede do Atlético. Falando que o Galo tá abandonado, falando que o futebol não tá na mão de quem entende, falando que a arena não é um caldeirão, é um estádio que abafa a própria torcida, falando sobre a gestão. Então, assim, o Atlético também tá em polvorosa, o que faz com que eles estejam desesperados para ganhar. Se pode até se virar contra a gente, eles perderem o jogo. Mas fato é que essa última rodada não tem nada definido. Matematicamente, o Fluminense tá bem na fita. 2 dos 27 resultados rebaixam a gente. Pô, é porque tem muita chance da gente perder, Gabriel. Beleza, 2 de 9. Ainda são poucas chances. Mesmo perdendo, só 2 combinações rebaixam a gente em 9 possíveis com a nossa derrota. No campo, nos cálculos e tal, a gente sabe que o nosso jogo é difícil, mas tá longe de ser fácil para Red Bull e para Atlético Paranaense também. Vamos ver como é que vai ser nesse domingo, tá? Eu parto para São Paulo na madrugada desse domingo para segunda, dessa sábado para domingo. Vou de ônibus, né? Não consegui passagem de avião, tava um olho da cara. Eu, Fio, Less e Cauã vamos agora à noite, acho que 1 e pouca da manhã. Chegamos lá de manhã, fazemos a cobertura. Eles voltam, eu consegui uma passagem de avião já há um bom tempo na segunda pra voltar. Eles voltam de ônibus já na segunda, no domingo à noite mesmo, porque eu me preveni, fui precavido, eles não foram. E se Deus quiser, a gente... Eu só devo gravar esse vídeo nesse sábado. O próximo vídeo é o pré-jogo e, se Deus quiser, o próximo giro de notícias ainda é na Série A. A gente tem 25 resultados, combinações possíveis nesse domingo. A gente só precisa de uma acontecer. E tá na cara uma coisa pra mim, tá? Eu acho que a gente escapa.
E o ano de. Eu acho que a gente escapa por méritos nossos, acho que a gente consegue arrancar o empate. Mas o ano de 2024 é tão sádico que é capaz de todos os outros resultados acontecerem pra poder rebaixar a gente tá empatando e ainda dá uma merda. Porque 2024 tem dado um soco atrás de soco na gente. Então a gente tem que fazer a nossa parte até o final mesmo. É isso, tá? Tamo junto. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.